Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Nós vamos continuar estudando gênero literário. Dessa vez, nós vamos estudar o sanduíche marcano. O que será que é isso, não é mesmo? Nós vamos ver então hoje o conceito de sanduíche marcano. Lembre-se do conceito de evangelhos. Os evangelhos, eles são biografias de Jesus, biografias teológicas que requerem de nós uma resposta, né? Essa é a definição aí de evangelhos. Os evangelhos, então, nessa biografia de Jesus, biografia teológica, eles estão dispostos em narrativas. Os evangelistas, eles, como nós já estudamos, eles reuniram uma série de narrativas a partir dos fatos históricos e interpretaram essas narrativas, não é mesmo? Então, é um conjunto de histórias menores que fazem parte, então, da história maior a respeito de Jesus. Essas são as narrativas aí dos evangelhos. Isso tem a ver com o sanduíche marcano. Por quê? Vamos ver. Lembra de sanduíche? O sanduíche ele é composto basicamente por pão, carne e pão. Esses são os três elementos aí do sanduíche, não é mesmo? O que isso tem a ver com nossos estudos de interpretação bíblica? Espero que não tenha dado fome aí para você, né? Bom, muitas vezes Marcos começa a contar uma história e interrompe essa história para contar uma outra história e em seguida volta para a primeira história. Então, no sanduíche marcando, nós vemos uma primeira narrativa que é interrompida pela segunda narrativa e a terceira narrativa volta para a primeira narrativa. Nós vemos isso no texto dessa semana. Em Marcos capítulo 6, verso 6, parte B ao verso 13, a gente vê o envio dos apóstolos. Em sequência, tem Herodes e João Batista. E no verso 30 é interessante que ele volta então para o envio dos apóstolos, quando os apóstolos então retornam para Jesus e ali contam para Jesus o que aconteceu, né? Esse é um exemplo de, então, sanduíche marcano. O outro exemplo é Marcos capítulo 3. Lá a gente vê o relato da família de Jesus, na sequência a acusação dos escribas e depois Marcos volta então para a família de Jesus. Um outro exemplo seria Marcos capítulo 5. A gente vê ali o pedido de Jairo, na sequência a mulher do fluxo de sangue e depois então Marcos volta para a narrativa da cura da filha de Jairo. Esse é mais um exemplo aí de sanduíche marcano. Um outro exemplo seria Marcos capítulo 10. Ali Jesus amaldiçoa a figueira, na sequência ele purifica o templo e depois ele volta para a narrativa da figueira, em que constata-se que a figueira secou, né? Ok? Então isso é sanduíche marcano. Deu para pegar? Joia. Agora, como que isso é útil? Bem, pergunte como que a história do meio acrescenta ou fortalece a história maior. Ou como que a história do meio nos ajuda a interpretar ou entender o significado da história maior. Por exemplo, nesse caso aqui de Marcos 6, conforme nós estudamos hoje, perceba que a pregação dos apóstolos era a pregação do reino, como Marcos informa em Marcos capítulo 1, verso 15, arrependimento e fé. É assim que termina o relato do envio dos apóstolos, em Marcos 6,12. Então, Marcos coloca o caso de Herodes como uma ilustração daqueles que rejeitam a Cristo e sua mensagem. Herodes não se arrependeu, nem teve fé em Cristo, assim como os líderes religiosos e tantas pessoas daquele momento, não é mesmo? Então, perceba que a narrativa do meio, ela serve aqui como uma ilustração do que estava acontecendo
em relação a Jesus e em relação também à pregação do Evangelho por parte dos apóstolos. Muito bem, espero que isso seja útil para você. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.